Glória a Deus, a graça e a paz, graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os meus amados um estudo muito edificante, um estudo que vai falar sobre o estado intermediário dos mortos. Vamos aprender hoje um pouquinho sobre o estado intermediário, o estado provisório, onde se encontra as almas daqueles que desceram à sepultura. Os seus corpos foram à sepultura, voltaram para o pó da terra. E a alma? A alma dessas pessoas foram para onde? Aqueles que morreram com Cristo, aqueles que morreram sem Cristo. Há uma distinção, há um lugar diferente, todos vão para um lugar só. Vamos nessa oportunidade meditar no estudo da palavra. E o texto que nós vamos estar meditando vai estar no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, dos versículos de número 19 até o versículo de número 31, que vai falar sobre o rico e o Lázaro. Na nossa Bíblia está um título, a parábola do rico e do Lázaro. A epígrafe, os títulos são colocados por homens, e nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, porque alguns eruditos acreditam que em Lucas capítulo 16, verso 19 até o versículo de número 31, não se trata realmente de uma parábola. É porque todas as parábolas que Jesus ele contou para os seus discípulos, para o seu povo ali, todas as parábolas, os autores ali, os personagens, melhor dizendo, eles eram anônimos, não tinham nomes. Então por isso que alguns falam que aquela passagem de Lucas ali, capítulo 16, que vai falar sobre o rico e Lázaro, aquilo não é uma parábola, porque ali Jesus deu nomes. Deu nome para Abraão, para Lázaro, que era um mendigo. Então, alguns acreditam que aquilo ali não se trata de uma parábola. A parábola fala de comparação. O estado intermediário dos mortos. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a compartilhar esse estudo. Convida aí os seus amigos para participar. Quero mandar um abraço para o pastor Jorge, pastor Walter Menezes, que Deus te abençoe. Vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor. É um assunto muito relevante. Louvado seja Deus. O estado intermediário da morte. O que é a morte? A Bíblia fala na epístola de Tiago, capítulo de número 4, versículo 14, que a nossa vida é como um vapor que vem e passa. É muito rápido. A nossa vida aqui na terra, ela é muito passageira. A morte, até uma definição do termo grego thanatos, descreve-se a separação, seja natural ou violenta, do espírito do corpo. Então a morte no original, no grego, significa thanatos, separação do espírito, alma, do corpo. Louvado seja Deus. Separação, porque existe 3 tipos de morte. Existe a morte, o thanatos, a separação da alma e do espírito ali do corpo.
O corpo sem a alma, ele não se movimenta. O corpo sem a alma, ele está sem a vida. E o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Então existe 3 tipos de morte: a separação do corpo, da alma e do espírito, e existe também a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. E é natural a gente ver isso, né? Essa linguagem, esse termo usado por nós cristãos, quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor, logo a gente de imediato nós falamos assim: morreu espiritualmente. É o afastamento de Deus. Essa é a segunda morte. E a terceira morte é a morte eterna, o afastamento eterno da presença de Deus. Então existem 3 tipos de morte: separação do corpo, alma e do espírito, que é a morte física. Existe também a morte espiritual, o afastamento de Deus. E existe também a morte eterna, o afastamento eterno da presença de Deus. E vai estar aqui agora explicando para nós nesse slide aqui agora, a morte física, né? Como acabei de mencionar aqui agora, o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Morte espiritual, né? E nós fomos ressuscitados espiritualmente, e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Existe a morte eterna também, que é conhecido como a segunda morte, o afastamento eterno da presença de Deus. Qual a origem da morte? O homem foi criado, gerado para ser imortal, mas por causa do pecado, a morte entrou na humanidade, e o homem que era imortal, agora ele passou a ser mortal. A origem da morte, o pecado. Romanos capítulo 5, verso de número 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Qual é a origem da morte? O pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo de número 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. A origem da morte é o pecado. Onde estamos mortos? Onde os mortos estão? Uma boa pergunta, né? Tem muito cristão que não sabe disso. O que é o estado intermediário? É o modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. Esse estado intermediário é conhecido como, no grego, Hades, no hebraico, Sheol, é a mesma coisa. É o mundo dos mortos. É onde as almas dos justos e dos profanos vão logo após a morte física, o Thanatos, a separação, né, do corpo, da alma e do espírito. Quero mandar também um abraço para o nosso irmão, o Adson Oliveira, da cidade de Vila Velha. Que Deus te abençoe. Estado intermediário é uma habitação espiritual fixa e temporal, não é eterna. Esse estado intermediário é onde nós estamos estudando hoje, o Sheol, o Hades, é o lugar, a habitação dos mortos. Aquilo lá não é eterno, é um local, sim, fixo, mas é um local temporário. É um lugar de consciência ativa. Quem lembra aqui daquela passagem, né, onde nós estamos meditando,
que é o nosso texto base para a nossa breve meditação. O rico, ele estava no Hades, no lugar de sofrimento, em um lugar onde tinha muitas chamas, e ele era rico aqui na terra, e enquanto ele esteve aqui na terra, ele não olhou para cima, ele não clamou, ele não teve misericórdia, ele não investiu na obra missionária, mas enquanto agora que não há mais possibilidade para ele, não há mais oportunidade e nem possibilidade para ele fazer essas coisas lá no lugar de tormento, a Bíblia diz em Lucas capítulo 16, verso 23, ele erguendo os teus olhos, ou seja, olhando para cima, ele viu Lázaro, aquele que era um mendigo que ficava às suas portas desejando comer as migalhas que caíam na sua mesa. E olhando o rico para cima, depois que ele estava no inferno, ali no lugar de tormento, ele resolve olhar para cima, mas infelizmente já era tarde demais. E lá também ele tinha consciência. Disse-lhe Abraão: lembra, filho, que tu lá, quando estava em vida, você tinha tudo de bom, e Lázaro somente recebestes males. Porém, Lázaro agora, ele é consolado e tu atormentado. Interessante que Abraão disse para ele, quando ele disse: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe aí o seu dedo na água para refrescar-me, porque eu estou em chamas, em tormento. Abraão disse: lembra? Então a lembrança, quem morreu sem Jesus está já em um lugar sofrendo, uma espécie de uma antessala do lago eterno, mas já está sofrendo, tem consciência, tem lembrança, e a Bíblia vai dizer que aquele homem rico, ele tinha tanta lembrança que ele sabia que ele tinha 5 irmãos aqui na terra. Ele não consegue ter acesso a essa dimensão na qual nós estamos vivendo hoje, mas ele tem lembrança. Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço também para o meu amado pastor Ezequias Ferreira, é o meu pastor aqui da cidade de Piúma, pastor presidente aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida Abundante. Ele tem nos ajudado muito, passando para nós slide, PDF, documentos que têm enriquecido muito a minha vida espiritual. Pastor Ezequias, um forte abraço. O senhor sabe que nós chamamos. O estado intermediário não é, preste bem atenção, não é um purgatório, lugar de prova ou de segunda oportunidade para as almas daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para galgarem o céu. O estado intermediário, o Hades, o Sheol, aquilo ali não é um purgatório, onde muitos têm essa crença, dizendo assim: olha, se um ente querido morreu e ele está lá no lugar de sofrimento, de tormento, nós podemos fazer votos, pagar indulgência, fazer missa, acender vela, e nós conseguimos transladar ele daquele lugar de sofrimento para o lugar de delícias e de gozo. Não tem como. O estado intermediário, onde estão os mortos, não tem como. Quem está no seio de Abraão, no lugar de delícias, de gozo, paraíso, e passar para o outro lado, e muito menos quem está no lugar de tormento, passar também para o lado de cá, do lado de gozo, de delícias, que é o paraíso. Não consegue, porque entre ambas partes tem um grande abismo, que é habitação de demônios, onde tem anjos caídos que estão acorrentados. Tem o dia, mês e o tempo certo para serem soltos na grande tribulação, para torturar aqueles que não foram no arrebatamento. E tem alguns que são tão maus
que dali do lugar chamado abismo serão logo julgados e lançados no lago de fogo, que é o Guiena, aonde é a segunda morte. Então, o lugar intermediário dos mortos não é purgatório. O estado intermediário não é purgatório, louvado seja Deus. Não é também um estado para reencarnação. Não é um lugar de migrações e perambulações espaciais. Os espíritos gostam de usar esse texto de Lucas, que é o nosso texto base para a nossa meditação, capítulo 16, versos 22 e 23, para afirmarem que os mortos podem ajudar os vivos. Não. Quando aquele rico, clamando ao pai Abraão, ele disse: Pai Abraão, pede a Lázaro para ir lá, para pregar para os meus 5 irmãos, para que eles dão bom testemunhos, para que eles não venham para cá, neste lugar de tormento, onde eu me encontro. Abraão disse: não. Ainda que se um dos mortos ressuscitasse, eles têm lá a lei, o Pentateuco, a palavra, e tem também os profetas, as pregações. Se eles quiserem se salvar, lê a palavra e ouve a pregação da palavra. Não pode ninguém, alma de ninguém que está lá naquele lugar pode vir ter contato conosco. Eles não conseguem sair. O que abaixa na mesa branca dentro do centro espírita são demônios, anjos caídos, que enganam as pessoas, né? E o diabo ele é muito astuto. Sheol, Hades, Sheol no hebraico, Hades no grego, antes e depois do Calvário, porque houve uma mudança. Depois do Calvário, o mundo dos mortos, houve ali uma mudança. E vamos falar que mudança é essa. Antes do Calvário, o destino dos mortos, segundo o Velho Testamento, o Hades, o Sheol, o mundo dos mortos, antes do Calvário, iam todo mundo para as regiões inferiores. Inferno, uma palavra latinizada, significa regiões baixas. Antes do Calvário, se morreu com Cristo ou morreu sem Cristo, descia para baixo, para as regiões inferiores. Sheol e Hades, os dois termos dizem respeito ao reino da morte. Eu estou segurando meu celular com a mão e estou manejando aqui o notebook com uma outra mão. Estou tendo uma dificuldade. Eu não consegui arrumar um apoio aqui porque hoje é o primeiro dia que eu estou passando esse estudo assim em transmissão ao vivo, mas nós vamos se preparar para o próximo ficar melhor. A primeira parte desse lugar conhecido como Hades, Sheol, a primeira parte, e nós acreditamos que ela é um pouquinho mais elevada, porque o rico teve que erguer os olhos. Se ele ergueu os olhos para ver Lázaro e Abraão, é porque ele levantou seus olhos. Então acreditamos que é um pouquinho mais elevado do que o lugar de tormento. Essa primeira parte é conhecida como o lugar seio de Abraão. É tipo como se fosse um triclínio, um lugar de conforto, um lugar de descanso, um lugar de consolo, chamado também paraíso. Ali, ó, a habitação dos justos. Louvado seja Deus. Triclínio, dentro da cultura judaica,
É como se fosse uma sala de repouso, aonde ali os homens ali, depois dos jantares, aquelas confraternizações ali, tudo muito chique. Depois eles iam para um lugar de descanso conhecido como Seio de Abraão. Esse lugar é conhecido como triclínio, onde tinha poltronas muito confortáveis, que as pessoas quase se inclinavam assim, parecia que até estavam deitados. É um lugar de descanso, um lugar onde as pessoas, né, tinham aquele lugar ali, momento de prazer, aquele momento ali de consolo, de descanso. Então é por isso que recebe esse nome de seio de Abraão. A outra parte do mundo dos mortos é denominada como lugar de tormento. É onde vai os ímpios, já estão sofrendo e estão conscientes. Já estão sofrendo e têm lembranças. Foi isso que Abraão disse para aquele homem rico, quando ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Abraão disse: lembras que lá em vida você recebeste só os bens e Lázaro só males, então este agora é consolado e tudo atormentado. Lembrança, lembra-te. Estão lá conscientes. Essa é a segunda parte do mundo dos mortos. O Hades, o Sheol. A terceira parte é conhecido como abismo, lugar de trevas, lugar de prisões eternas, aonde tem anjos caídos que estão acorrentados. Essa terceira parte aí no mundo dos mortos é o abismo que separa o seio de Abraão com o lugar de tormento. Esse abismo, a Bíblia diz um grande abismo. Se a Bíblia está falando que é grande, é porque é grande. E esse abismo impede um passar para o outro lado. E nesse abismo está ali demônios acorrentados. E o diabo, ele sabe que ele vai para esse lugar e ele tem muito medo, porque lá é o lugar de onde ele vai ficar acorrentado. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus falou assim: vou passar para o outro lado das margens, Jesus foi libertar um homem cheio de demônios. E a Bíblia vai dizer que aquele homem conhecido como Gadareno, ele veio dos montes onde eram os sepulcros, e ele se prostrou diante de Jesus e falou: o que temos contigo? Viestes nos atormentar antes do tempo? Não nos manda para o abismo. O diabo, Satanás, os demônios, eles não querem ir para lá. Lá tem demônios presos, acorrentados, e os que estão soltos não querem ir para lá, mas o diabo vai. O diabo, representante do inferno, ele vai nesse abismo e ele vai ficar lá por um período de 1000 anos. Apocalipse 20 fala que um anjo forte desceu com uma cadeia nas mãos e selo. E ele lançou o diabo no abismo e amarrou e colocou selo sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações. Ele será solto desse abismo no final do milênio por um pouco tempo. Após o Calvário, esse mundo dos mortos, após Jesus ter ressuscitado ali, após o Calvário, nesse período que Jesus ficou o seu corpo na sepultura, ele desceu lá no Hades, lá no mundo dos mortos. E é isso que ele diz para Pedro, lá em Cesareia. Pedro, sobre esta pedra, agora está referindo a ele mesmo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a porta do Hades, o inferno, aquela tradução, linguagem de hoje, vai falar de uma maneira mais fácil para a gente compreender. O mundo dos mortos não tem poder contra a minha igreja. Louvado seja Deus. Me perdoa aí porque eu estou tendo dificuldade de segurar o celular e estar filmando
e manejando aqui também ao mesmo tempo. Mas na próxima eu vou preparar um apoio aqui para mim ficar mais à vontade. Ele desceu nas regiões mais baixas, que significa inferno, regiões inferiores. O inferno é uma palavra que veio do latim, uma palavra latinizada, que significa regiões baixas. Ele desceu para subir. Ele levou cativo o cativeiro. Ele foi lá no mundo dos mortos, pregou para aqueles espíritos que estão lá em prisões, em sofrimentos, desde a época do dilúvio, pregou, e ele foi lá no seio de Abraão, o lugar onde estavam as almas de todos os justos que morreram crendo, morreram sendo justos, fiéis. E ali ele fez o traslado ali ele fez aquela modificação ali. Ele pegou o seio de Abraão e levou para o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo vai falar na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Eu conheço um homem, e nós sabemos que ele está se referindo dele próprio. Conheço o homem, não sei se no corpo ou em espírito. Ele foi ao terceiro céu. E na mesma hora ele fala no paraíso, ou seja, o paraíso agora não é mais nas regiões baixas. O paraíso se encontra no terceiro céu. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus fez essa mudança. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Seio de Abraão foi transportado para o terceiro céu. E a Bíblia fala que, havendo aberto o quinto selo, ali os mártires da grande tribulação, porque na grande tribulação vai ter salvação, ainda vai ter chance para quem não for no arrebatamento. Claro que somos salvos pela graça hoje, mas no tempo da tribulação vai ter que ser salvo pela própria morte, vai ter que ser degolado, martirizados, perseguidos pelo anticristo, vão ser salvos. Então vai haver salvação na grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, verso de número 9, vai falar sobre ali os mártires que foram mortos ali durante a tribulação. As almas deles estão debaixo do altar. E essas almas estão interagindo, conversando, dialogando com o Todo-Poderoso. Elas estão clamando por vingança, e o Todo-Poderoso, o Dominador, o Eterno, fala para essas almas, para elas descansar. Foram dadas roupas brancas, compridas e brancas, e dita para essas almas: descansa, porque tem que se cumprir o número dos seus conservos, que também serão mortos e martirizados por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Então, esse translado, essa mudança ocorreu, mesmo que muitos teólogos falam que não, né, não acreditam nessa ideia, nessa crença, mas a Bíblia é claro em dizer isso para nós. O apóstolo Paulo, ele fala que ele desejava deixar esse corpo e habitar com o Senhor Jesus. O diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse: Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, ele não desceu para baixo. Ele foi logo imediato para a presença do Eterno. Louvado seja Deus. Andou com Jesus, céu, paraíso. Andou sem Jesus, inferno, Hades. Aquele lugar de tormento será lançado no lago de fogo. Aquele lugar também vai passar por uma modificação. Vai acontecer também uma mudança ali. As almas que estão perecendo já, sofrendo, têm lembrança, consciência.
as almas, porque a Bíblia vai falar em Apocalipse, capítulo de número 20, verso 14. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo é o Guiena, é onde é a segunda morte, a separação eterna de Deus. Amanhã deixaremos mais uma mensagem.